Vamos À lá, vontade, pessoal. Fernanda, pode começar. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me avisem se der ruim no volume e tudo. E se meus cachorros começarem a latir e atrapalhar, vocês me avisam também, que eu dou um jeito de colocar eles presos em algum lugar. Então, vamos lá. Boa noite, né? Nem dei boa noite, mas vamos lá. Eu e o Hugo, a gente vai falar um pouco sobre produção e armazenamento de energia. Eu vou começar falando para vocês sobre energia nuclear e resíduos da energia nuclear. Então, vamos lá. Bom, a principal matéria-prima das usinas nucleares é o urânio. E o urânio, ele é encontrado na natureza na forma de três isótopos, que é o 204, o 235 e o 238. Porém, o único isótopo radioativo é o 235. E de todo o urânio encontrado, o equivalente do 235 é de 0,72%. Ou seja, isso é muito bom, né? Porque imagina 99% de urânio radioativo na natureza. Então, isso não seria legal. Então, o que a gente encontra em maior quantidade é o 238, que é 99,7%. Eu vou explicar um pouquinho como funciona a concentração de urânio 238 para 235, que é o que a gente precisa para usar na indústria, na usina nuclear. Bom, depois da moagem do minério de urânio, é jogado sobre a pilha de minério o ácido nítrico. Essa mistura de minério de urânio e ácido nítrico gera um licor que é condensado e concentrado numa pasta chamada yellow cake, que está aqui amarelinha do lado. O yellow cake é misturado com o gás, fluoreto de hidrogênio, e gera um outro gás chamado hexafluoreto de urânio. Por sua vez, o hexafluoreto de urânio é levado por uma centrífuga a alta velocidade e daí é feita a, a separação entre um gás, no caso, separa para um gás de urânio 235 e um gás de urânio 238. Para fins de usina nuclear, você concentrar esse urânio 235 até 5% é É ótimo, geralmente é isso que é feito. Agora, no caso de bombas nucleares, por exemplo, esse processo de centrifugação para concentrar para 235, ele é repetido várias vezes até alcançar um teor alto de urânio 235. Mas voltando para o caso industrial, que é que a gente está focando aqui. Esse gás 235, ele é transformado em pó e sinterizado. Então, ele é sinterizado nessa forma dessas pastilhas aqui embaixo. Essas pastilhas, elas são dispostas em varetas, mais ou menos 335 pastilhas por vareta. E essas varetas, elas têm, por exemplo, a altura de aproximadamente 5 metros. Essas varetas, então, elas dão origem à célula combustível nuclear. Mas o que acontece dentro do reator nuclear? O que acontece é o processo de fissão. Ou seja, vamos lá. Aqui em verdinho, o nêutron ele é bombardeado no núcleo de urânio. Esse núcleo de urânio ele se divide, liberando calor, liberando bastante energia, e liberando ainda mais três nêutrons. Esses três nêutrons vão quebrar outros núcleos de urânio resultando numa reação em cadeia. Só que você não quer que o seu reator exploda, fato. Então, você precisa controlar essa quantidade de nêutrons liberadas no processo. E isso é feito a partir de placas de cádmio. Essas placas de cádmio, como é que eu vou falar? Elas pegam os elétrons sobressalentes. Então, ela é, Neutros? perdão? Neutros? Nêutrons. Né? Isso, nêutrons. Sobressalentes, não, assim, roubam, né, um excesso, né, vamos dizer assim, eles O tiram, né? excesso. Elétrons. Tá, mas aí voltando. Essa energia gerada,
ela aquece a água próxima ao reator nuclear, gerando um vapor d'água. Esse vapor d'água é o que gera a turbina, no caso, resultando, então, no final de a energia elétrica, né? Vamos lá. Problema das usinas nucleares hoje é, no caso aqui, tem até as fotos de Chernobyl, esse possível acidente seria muito ruim de acontecer, mas também o lixo nuclear. Aqui eu coloquei urânio e polônio para citar para vocês a meia-vida desses elementos. Por exemplo, o polônio, a meia-vida dele é de 24 mil anos, ou seja, leva 24 mil anos para que a radioatividade dele caia pela metade. Aí, o urânio, a situação ainda é pior, porque são 704 milhões de anos. É muita coisa. Bom, e como é tratado esse lixo, esse resíduo nuclear? As células de combustível nuclear, elas têm uma durabilidade de mais ou menos 6 anos. Depois desses 6 anos, elas ficam inativas e são colocadas em piscinas. Eu acho até engraçado isso e curioso, mas realmente, a água, ela blinda a radioatividade. E um dos vídeos que eu assisti até fala que se você cair dentro de uma piscina com lixo nuclear, é só você nadar e sair, desde que você não encoste nas células de combustível. Porque a água realmente, ela blinda a radioatividade. E claro, nesse caso, ela não serve só para blindar, mas também para refrigerar a célula, porque essa célula ela sai do reator muito quente. Então, essa água, ela é trocada constantemente com o intuito de blindar e refrigerar o lixo nuclear. Bom, depois que essas células elas ficam mais ou menos que 9 anos numa piscina, elas são levadas para depósitos geológicos. Mas antes disso, elas são colocadas em canister. Por exemplo, aqui tem a vareta, depois a célula. Primeiro ela é colocada dentro de um, como é que eu vou falar? Um recipiente de aço inoxidável ou um ferro nodular. Depois vem uma carcaça de cobre. Esse sistema, ele é cimentado com bentonita, com argila de bentonita, e isso é levado para um depósito geológico. Aqui eu peguei essa imagem exatamente por causa do depósito geológico da Finlândia que está sendo construído. Ele tem 500 metros de profundidade e são aproximadamente 35 mil quilômetros de túnel para colocar esse resíduo nuclear. E a estimativa é que ele tem ele consegue armazenar esse lixo durante 100 mil anos. Tá? Outra forma de armazenar esse resíduo nuclear é o chamado SINROC. O que é isso? É misturado o resíduo nuclear processado com uma matriz cerâmica. Essa matriz cerâmica ela é constituída de perovskita, holandita e zirconita. Então, a matriz cerâmica e o rejeito nuclear, eles são processados, são aquecidos para fazer a secagem, são calcinados e depois eles vão para canister, para dentro dos canisters de aço inoxidável ou níquel. Esses canisters, eles são colocados dentro de um invólucro de aço e dentro desse conjunto é injetado gás argônio, no caso um gás inerte. Depois ele passa pelo processo de prensagem isostática a quente. Então, com isso, o volume desse canister, ele é reduzido. Aí aqui do lado eu até coloquei uma imagem para ter uma ideia do quanto esse canister é reduzido. Depois, finalmente, ele é mandado para um depósito geológico. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de energia nuclear? Acho que não, né? Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre células de combustível de óxido sólido. Bom,
O funcionamento das células combustíveis de óxido sólido, ele é parecido com o funcionamento das baterias. Só que a diferença aqui é que os eletrodos não são deteriorados. Eu até coloquei aqui um exemplo de uma pilha, né? Com o processo de purificação do cobre e mostrando aqui o eletrodo sendo deteriorado. Isso não acontece nas células de combustível de óxido sólido. Como que funciona? Aqui eu vou mostrar como funciona, já pensando no combustível chegando. Depois, o Hugo vai falar de como a gente obtém esse combustível de hidrogênio. Mas vamos lá. Aqui entra o combustível, hidrogênio. Aqui em 2, a gente vê que esse combustível é reciclado, porque nem toda a parte dele é dissociada aqui. Então, aqui a gente tem um anodo, geralmente é de níquel, depois eu vou mostrar isso. Na superfície do anodo, esse combustível ele é dissociado em íons e libera elétrons. Esses elétrons, eles percorrem aqui o circuito externo, em 4, e chega no cátodo. No cátodo, o que está acontecendo? Está entrando gás oxigênio. Quando esse gás oxigênio entra em contato com os elétrons, ele é dissociado em íons, e aqui, nessa membrana eletrolítica, onde passa aqui apenas íons, esses íons como é que eu vou falar? Combinados novamente, no caso, resultando aqui no vapor d'água, e voltando todo o processo novamente da bateria da pilha eletrolítica, da célula eletrolítica. Importante aqui que sai até do lado é que esse processo ele libera muito calor. Algumas células, por exemplo, trabalham a 700 graus Celsius. É muita coisa. Agora, eu coloquei aqui essa imagem para a gente ter uma ideia do que acontece numa célula comum, que é a célula de níquel. Bom, aqui o combustível entra, como eu disse, parte dele sai para ser reutilizado, né? Depois ele volta reciclado. No anodo, esse combustível ele é quebrado, os elétrons saem para o circuito externo. Quando ele chega no circuito, onde tem o cátodo, aqui, por exemplo, ele encontra com o gás oxigênio, ele é quebrado em íons de oxigênio. Esses íons, eles são combinados com os íons que foram quebrados anteriormente do de H+, gerando água e completando o ciclo eletrolítico. Aí, uma coisa legal da gente falar. O anodo geralmente é feito de níquel. O eletrólito, ele é geralmente, nesse caso, feito de zircônio dopado com ítrio, enquanto aqui o cátodo, ele é uma mistura de lantânio com estrôncio e manganês. Um problema dessa célula de níquel é que ela gera muito coque e também sulfeto de níquel. Então, isso é uma coisa bem, bem ruim para esse tipo de célula. Vamos lá. Aí, eu trouxe aqui um exemplo do Carter, que é uma pesquisa feita com a Boeing, junto com alguns cientistas. E qual que é a ideia? Bom, dentro da aeronave, a gente tem os geradores de eletricidade, tá aqui marcado de amarelinho. Esses geradores, a gente vai focar aqui na PU, que é um gerador à base de gás. A ideia é substituir essa PU por uma célula de óxido sólido, a ideia do estudo. Bom, o que acontece? Com a APU, quando os motores principais da aeronave são ligados, a APU para de funcionar. Como ela para de funcionar, ela sobrecarrega os motores principais, aumentando o consumo de combustível. Aqui eu coloquei na lateral, por exemplo, duas coisas que usaria essa energia elétrica se a gente colocasse uma célula de óxido sólido.
Por exemplo, em baixas altitudes, a aeronave demanda maior potência para proteção contra o gelo, ou então o sistema hidráulico também. Já em altas altitudes, a maior potência já é para pressurizar a cabine. Então, mudando isso para uma célula de combustível óxido, diminuiria o consumo de combustível e também as emissões de carbono na atmosfera. Com isso, os estudos, eles desenvolveram uma célula de óxido sólido à base de molibdênio, dióxido de molibdênio. Como que isso funciona? O eletrólito e o cátodo continuam a mesma coisa, são os mesmos, né? De zircônio aqui e plantônio, manganês, estrôncio. Porém, agora o que muda é o anodo, que é de molibdênio, óxido de molibdênio. Ops. Por que isso é melhor? Primeiro, o molibdênio, o óxido de molibdênio, ele tem alta resistência à qualificação. Tá atrapalhando? O cachorro? Não, Tá atrapalhando? Tá tranquilo. a princípio. Eu vou fechar a porta. Peraí. Vamos lá. Então, uma vantagem do óxido de molibdênio é que ele tem alta resistência à qualificação, também a alta tolerância ao enxofre, diferente da célula de níquel que a gente viu, além de estabilidade a altas temperaturas e alta condutividade elétrica. Porém, esse estudo ele começou 10 anos atrás e pesquisando, essas células ainda não são usadas nas aeronaves que eles pretendiam colocar, que é o 737 e o 787. Por quê? Bom, quando você troca esses sistemas, a célula de combustível óxido ela é muito mais pesada do que a PU. E esse peso a mais, ele gera maior consumo de combustível. Então, uma coisa não compensa a outra. E para ter uma ideia, pode parecer besteira, mas não. A American Airlines, ela tirou da alimentação servida para os passageiros a azeitona. A azeitona que ela tirou resultou numa economia de $40 mil por ano, só por causa do peso e consumo de combustível. Então, isso realmente faz uma diferença muito grande. Então, assim, os estudos não pararam dessa célula combustível no uso de aeronave. Só que agora eles estão estudando a usar a APU junto com a célula de combustível de óxido sólido, de molibdênio. Então, assim, continua ainda em estudo essa possibilidade. Alguma dúvida? Acho que tranquilo, né, até agora. Bom, então vamos lá. Vamos falar de células solares fotovoltaicas agora. Bom, aqui eu coloquei uma ideia de como é um painel fotovoltaico, de célula solar fotovoltaico. Já foi visto em outros seminários, outras aulas, como os filmes, como é feito filme fino e tudo isso. Então, não vou entrar nesses detalhes. Mas vamos lá. A princípio, aqui tem um painel externo, né, de alumínio para dar resistência ao painel, né? Depois vem uma camada de um vidro antirreflexivo, porque a gente não quer que a luz que entra na célula, ela volte, ela seja refletida, não, ela tem que ser absorvida. Depois vem um encapsulante de EVA, que protege a célula fotovoltaica do envelhecimento causado por raio ultravioleta, além do calor também da umidade. Depois vem a célula fotovoltaica, que é onde acontece toda a mágica. E, por exemplo, aqui eu coloquei, ela é responsável por 60% do custo do painel. Então, é aqui que encarece o painel
solar. Depois vem outra camada de encapsulante, EVA, o backsheet, que vai proteger os componentes internos e também funciona como isolante elétrico, e também a caixa de junção, que é o que faz a interconexão das células fotovoltaicas. Porém, nessa imagem está faltando um item, que é o óxido condutor, os óxidos condutores transparentes. Para que isso serve? Bom, a gente precisa de fazer a interconexão das células voltaicas. A gente vê aqui são várias célulazinhas e aqui precisa ter uma junção. Para que isso ocorra, a gente precisa de um material que conduza eletricidade, mas ao mesmo tempo deixe a luz passar, um material que seja transparente. Geralmente é usado o óxido de índio dopado com estanho, só que ele tem um custo muito alto. Então, existem pesquisas, por exemplo, com a ideia de usar o óxido de zinco, que é um óxido mais barato, ele é realmente mais barato do que o índio, né? Também mais fácil de encontrar zinco do que índio, lógico, é óbvio, né? Ele tem alta transmitância e baixa resistividade, ou seja, dá para colocar no lugar tranquilamente, para substituir. Agora também, em 2019, pesquisadores do MIT, eles desenvolveram um polímero orgânico para funcionar com essa função. Então, assim, a eficiência melhorou, mas não foi tão significativa. Mas uma vantagem desse material que eles desenvolveram é que ele dá maior estabilidade, por exemplo, para as células de perovskita. A gente vai chegar lá. Eu vou chegar na perovskita daqui a pouco, mas vamos lá. Bom, então, vamos pensar então no efeito fotoelétrico. O que é esse efeito fotoelétrico? Bom, ele foi descoberto por Hertz, mas foi desenvolvido, foi explicado por Einstein em 1905, que inclusive deu o Nobel para ele em 1921. O que acontecia até então? Os cientistas perceberam que quando a luz incidia no metal, ela liberava elétrons. Porém, quando aumentava a intensidade dessa luz, não liberava mais os elétrons. Isso, claro, deixava eles muito encabulados. E o que o Einstein fez? Ele, ao invés de ver a luz como uma onda eletromagnética, ele enxergou a luz como pequenos pacotinhos de energia, que é os fótons, né, que a gente conhece. E, com isso, ele constatou também que não é a intensidade de luz que chega no metal que libera o elétron, mas a frequência, o comprimento de onda. E cada elemento, ele absorve uma frequência diferente para liberar elétrons. Então, falando aqui bem rapidamente do efeito fotoelétrico. Mas o que acontece na célula solar fotovoltaica? Então, vamos lá com calma para explicar o que acontece aqui. Bom, na célula fotovoltaica, aquele miolinho que a gente viu, a gente tem o silício dopado com fósforo, aqui em vermelhinho, e o silício dopado com boro. Bom, o fósforo, ele tem 5 elétrons na última camada, o silício tem 4, enquanto o boro tem 3. Significa o quê? Que aqui na parte silício dopada com fósforo, a gente tem mais elétrons. Então, isso deixa essa área mais negativa, que é chamada de tipo N, inclusive. Enquanto no boro, a gente tem menos elétrons, entre aspas, e aqui eles são chamados, por exemplo, é chamado de uma carga positiva, chamado de buraco. Mas o que acontece? Bom, quando os fótons incidem
nessa célula fotovoltaica de silício, o silício libera um elétron. Se ele libera um elétron, fica um buraco na célula, né? Esse elétron, ele vai migrar para a parte de silício dopado com fósforo, enquanto o buraco migra para a parte dopada com boro. Aí, vocês vão ficar com a mesma dúvida que eu, então vamos tentar entender isso. Por que que uma carga negativa vai para uma área negativa? Não faz sentido. Mas o que que acontece? A gente tem que pensar, a princípio, no fósforo, no silício dopado com fósforo, em equilíbrio. Então, a gente tem os elétrons aqui em equilíbrio, não tem carga liberada, nada disso. E o boro é a mesma coisa. Você pensa nele em equilíbrio. Quando você junta o boro e o silício dopado com boro e o silício dopado com fósforo, o que acontece? Os elétrons que estavam, entre aspas, sobrando, por causa dos 5 contra 4, eles migram para o boro, enquanto os buracos migram para a área do silício dopado com fósforo. Se tiver confuso, vocês me avisam, que eu tento explicar de uma forma melhor. Isso faz com que a área aqui em vermelho fique mais, na realidade, positiva e não negativa, como é dito aqui do tipo N. Posso falar a confusão Pode. sua, Fernanda? Eu estou confundindo tudo, né? Não, então, olha só. O fato de ser N e N, tipo P, não é que ele é negativo e que o P é positivo. Não. É que quem está livre para se movimentar no cristal que foi dopado com fósforo? São elétrons, não são? Uhum. E elétron tem que carga? Positiva ou negativa? Negativa. Então, por isso que ele é tipo N, porque quem Aham. está, majoritariamente, quem vai conduzir eletricidade no cristal dopado com fósforo serão elétrons que têm carga negativa. Eles, a princípio, são neutros. Ele não é negativo a princípio. Essa aqui é a Sim, sim. confusão, né? É Da por mesma isso que eu maneira, estou tentando explicar dessa forma, porque essa era uma dúvida que as eu tinha pessoas antes. falam, tipo N, quer dizer que ele é negativo? Não, ele é neutro. Quem está lá livre são elétrons. Por que chama tipo N? Porque os elétrons que estão livres lá têm carga negativa. E da mesma maneira, no cristal dopado com boro, quem está livre para se movimentar são as faltas de elétrons, que são os buracos que têm carga positiva. Então, por isso que ele é tipo P, porque quem está conduzindo a eletricidade lá nele são buracos que têm carga positiva. Mas eles, a princípio, são neutros. Sim. Né? Só depois que quando você junta os dois cristalzinhos, e aí você tem um processo de difusão, né? Elétrons do tipo N difundem para o tipo P, e buracos do tipo P difundem para o N. E aí, como é que fica? Se elétrons vão para o tipo P, ele fica negativo, contrário, né? E o buraco indo para o tipo N, ele vai ficar positivo. Né? Isso. Beleza? Isso. Aí, quando é liberado um elétron, no caso do silício, por causa do fóton, né, que ele absorve, esse elétron ele vai para o silício dopado com fósforo, que é aqui o Pode tipo pensar, N. você pode Enquanto. pensar assim, aí o cristal tipo N, ele não ficou positivo? Porque os Sim, buracos entraram nele e os elétrons saíram? E o tipo P ficou negativo, porque os elétrons entraram, foram para o lado dele, e os buracos saíram dele, né? Então ele ficou negativo. Então negativo atrai positivo, positivo atrai negativo, né? Então o exatamente. elétron vai para cima e o buraco vai para baixo, você separou os dois. Exatamente. Aí fecha o circuito, a gente tem energia elétrica. Bom, eu acabei explicando dessa forma por causa da dúvida, mas vamos passar. Qualquer coisa também, vocês mandam mensagem, eu tento explicar de novo. Mas vamos lá. Aí aqui eu trouxe
duas notícias de estudos, agora de junho de 2023, para mostrar um pouco sobre a eficiência. Bom, a célula de fotovoltaica de silício, ela tem uma eficiência até hoje de 26,5%. E isso não tem subido muito de anos para cá de estudo. Então, o que os pesquisadores têm feito é mudar o material para tentar conseguir uma eficiência maior. Então, isso foi feito aqui com células solares orgânicas, que são feitas com polímero, que chegou numa eficiência até então de 19,31%, e o mais promissor é a perovskita, que chegou numa eficiência de 24,35%. A perovskita, ela tem várias vantagens. Ela é mais barata, mais fácil de ser produzida, ela absorve uma gama ampla de comprimentos de onda em relação ao silício, só que ela tem um problema, ela é frágil. E já, assim, tem como você colocar elementos para melhorar a estabilidade da perovskita. E só que são elementos, por exemplo, como chumbo. O chumbo é tóxico, isso até então. Ou o césio. O césio a gente não precisa nem comentar sobre radioatividade. Então, a perovskita está sendo estudada constantemente para melhorar essa situação de estabilidade. Uma célula de silício, por exemplo, ela vai durar em média 25 anos, enquanto a de perovskita, até agora, no máximo 5 anos. Só que uma opção também que eles estão pesquisando é fazer a junção da perovskita com a célula fotovoltaica de silício. E com isso chegou na eficiência de 29,2%. Mas é uma área que ela está realmente bombando agora nos estudos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem muito artigo sobre. A gente vai ter que esperar os novos capítulos da novela. Alguma dúvida sobre essa parte? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre células solares sensibilizadas por corante. Então, como que funciona essa célula solar? Aqui já é uma mistura de célula solar com eletroquímica. Como que isso funciona? Vamos lá. O fóton, ele é absorvido pela partícula de corante. No caso, os elétrons, eles são excitados para a banda de condução do corante, que saltam para a banda de condução do óxido de titânio. Do óxido de titânio, vem para o circuito externo, aí aqui eu coloquei o celularzinho carregando e volta para o cátodo. Aqui, geralmente, é colocado no cátodo uma placa de platina ou de grafite, porque aqui o importante é que não tenha resistência com esses elétrons. Esses elétrons precisam chegar no eletrólito. O eletrólito, ele é constituído de triodeto e iodeto. No caso, o que acontece? A reação de oxidação de iodeto para triodeto, ela libera elétron. Liberando esses elétrons, eles vão voltar para os átomos do corante, fechando aqui o circuito. Ok, agora eu trouxe aqui uma aplicação. O que acontece? Também essa área é uma área que está sendo estudada agora, então ainda tem muita coisa para ser descoberta. Então, eu achei pouca aplicação dessas células. Aqui, uma que eu achei foi essa mochila, desenvolvida em Hong Kong, onde ela tem a célula solar, né, sensibilizada por corante, e aqui você consegue, por exemplo, carregar o seu celular.
também são usadas, às vezes, em roupas militares e barracas também, onde você consegue pegar essa energia gerada para carregar um celular ou um notebook numa barraca. Então, assim, o que eu achei de aplicação até então foi isso. E aqui eu trouxe também de outubro de 2022 um estudo onde chegou na eficiência dessas células de 15%, isso ela trabalhando diretamente com a luz, e 30% no ambiente controlado, né, que é um ambiente de pesquisa. Ou seja, então, essa eficiência dela comparada às outras células ainda é baixa. Então, é realmente uma área que ainda está sendo desenvolvida e estudada. Agora, o Hugo vai falar para a gente sobre baterias. Eu vou compartilhar minha tela aqui. O Hugo quer fazer alguma consideração antes de começar a segunda parte? Deixa eu compartilhar. Então, olha só, desculpa, Fernanda, nas nossas conversas eu não entendi muito bem o que você estava querendo colocar com efeito fotoelétrico, mas eu acho que eu tentei falar com você mais cedo e realmente não ficou bem colocado. Me permita fazer essa correção, né? Deu a entender na sua apresentação que o efeito fotoelétrico ele tem a ver com a questão das células fotoelétricas, né, de fotovoltaicas, do corante e tal, tudo mais. E, na verdade, não tem. O efeito fotoelétrico em si, você ilumina um material e você arranca elétrons do material, certo? Você está arrancando. Tanto, né, você está tirando ele dele mesmo, né? Os caras trabalhavam com células chamadas, né, de tubos de raios catódicos, você já deve ter ouvido falar, em vácuo e tal, né? Então, você tinha realmente correntes elétricas, né? Você usa isso no laboratório de física 4 e tal, para poder fazer medida da carga do elétron e a massa do elétron e tal, tudo mais. Nas células fotoelétricas, né, seja de corante ou as fotovoltaicas tradicionais de heterojunções, né, de heteroestruturas, né, você não está arrancando o elétron do material, então você não tem o efeito fotoelétrico. O que você tem é dentro da estrutura do material, né, o elétron e o buraco estão lá dentro, você não tira eles do material. Você simplesmente está excitando o elétron para que ele vá para uma condição de energia mais alta dentro dos estados permitidos de energia, né? Na estrutura de bandas dele, né, se a gente está falando de semicondutores, né, ou isolantes, né, você está promovendo um elétron para a banda de condução, quando o fóton tem energia, né, e está deixando uma falta de elétron lá dentro dos elétrons que compõem as ligações químicas, né, no caso do silício, eles são ligações covalentes, né, que estão ali aquelas 4 ligações particulares lá que o silício tetaédrico, né, que ele faz 4 ligações ali, simetricamente distribuídas no espaço. Então, assim, ele não está sendo tirado do silício, né? Ou tem outras células com outros materiais, né? Cinieto de galho, fosfeto de índio, né? Que são outros caras que são próprio nitreto de galho no azul, na região do azul, né? Então, o efeito fotoelétrico, exatamente, ele, né? Não tem a ver com essas questões, tá? Mas, em princípio, não é o mesmo de absorver não, fótons e liberar elétrons? mas então, não libera. No caso da O efeito célula... fotoelétrico, você está tirando ele do material, você está arrancando ele do material, ele está saindo para fora do material, né? Aham. Você tem, é como se eu estivesse iluminando aqui a minha mão e elétrons estivessem pulando aqui para fora da minha mão no ar. Ah, Arrancou entendi. ele. Aham. Ele está pulando para fora no ar. Agora, numa célula fotoelétrica, você está promovendo ele em energia. Ele não está saindo para fora do cristalzinho. Né? Entendi. O liberar tem 2 sentidos, entendeu? Assim, quando você arranca de um efeito fotoelétrico o elétron, né? Você, entre aspas, está liberando ele. Você arrancou ele do material. Né? Ele está aqui agora. No caso, somente isso aí vai funcionar no vácuo, né? Então, mas vai funcionar bem no vácuo. Então, ele vai pular aqui para essa área, para essa região do espaço vazio, né? Você liberou ele, claro, você liberou.
palavra tá, acho que o problema está na É, identificação da, exatamente. né? Eu entendi o liberar É. das duas formas igual. Um Não liberar é, né? Agora, igual. liberar num semicondutor significa o quê? Quando o elétron ele é promovido da banda de valência para a banda de condução, significa o quê? Que ele, na banda de valência, no caso do silício em particular, o elétron ele está lá formando lá as ligações tetaédricas, né, ligações covalentes lá do silício, tá? Quando você ilumina ele, você libera ele, fica realmente livre, mas aonde? Na estrutura do silício. Ele não Na pulou para verdade, fora do você cristal. dá movimentação para esse Em termos elétron. de movimentação. Ele está livre Uhum. agora para se movimentar pela estrutura cristalina do silício. Ele não pulou para o vácuo fora do material, entendeu? Entendi. Uhum. E só uma outra, talvez assim, uma correção na parte de nuclear, né? O material em si, ele é duas coisas, né? Quando ele absorve um nêutron, né, ele se torna, na questão assim, ele se torna fissurável. O urânio 232 ele é radioativo porque ele se desintegra espontaneamente, né? Emitindo, quando ele se desintegra, ele emite alguns tipos de radiação. Quais são as radiações que existem? Normalmente a gente associa a radiação à onda eletromagnética, mas na verdade, historicamente, o termo radioatividade, quem cunhou foi a Marie Curie, né, na tese de doutorado dela, e tem um significado mais amplo do que simplesmente ondas eletromagnéticas, radiação eletromagnética. Radiação tem mais a ver nesse contexto com tudo que o corpo pode emitir para você. Então, no caso da radioatividade, né, devido ao processo de desintegração nuclear, elas podem ser de quatro formas, tá? Você tem a emissão de partículas alfa, que são prótons e nêutrons, ou seja, núcleos de hélio, né, dois prótons e dois nêutrons, tá? Essas partículas, elas são, relativamente, elas têm bastante massa, já vocês vão entender, né? E tem carga elétrica, porque tem dois prótons lá, tá? Você tem as partículas beta, aí elas se dividem em duas, as beta mais e as beta menos. Quem que são, por isso, quatro, né? Beta mais e beta menos. O que são? São elétrons, tá? O elétron, né, a beta menos é o elétron convencional, vamos dizer assim, e a beta mais é a antipartícula do elétron, tá? E, né, tem aí sim uma onda eletromagnética, que são os raios gama, né, que são fótons de alta energia, tá? E a quarta, né? A quarta são o que foi depois descoberto, que eles também emitem neutrinos nesse processo de desintegração. E o neutrino está associado ao estudo do decaimento beta, né, da desintegração através de emissão de partículas beta, ou seja, elétrons e antipartículas dos elétrons. Tá? Então, assim, ele é fissurável. E aí, no processo de fissão, é que ele pode emitir essa radiação. Essa radiação é que é prejudicial à nossa saúde, principalmente os raios gama, né, que são fótons de alta energia, então ele tem alto poder ionizante, né, se a gente é exposto a esse tipo de radiação gama, né, a, ioniza os átomos, né, do nosso corpo, né, e, e aí a vacalha, né? Desculpe, né? Mas a extensão forma, né? O, 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 muitos radicais livres e tal, tudo mais. Então, reações químicas, bioquímicas que estão acontecendo no interior das nossas células, né? Saem do controle. E se, por exemplo, né, no meio de uma divisão celular, né? Esse processo é alterado, a divisão celular, ela não se dá de maneira correta e você pode ter a formação de um tumor cancerígeno, né? Tá bom? Só para dar uma pincelada com relação a essa primeira parte também, beleza? Hugo, então mete bronca aí, compartilha, fica à vontade então. Segunda parte agora é o Xará que vai levar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Hugo, deixa eu Oi. só falar uma outra coisa também, assim, eu quero jogar uma questão para vocês pensarem. A Fernanda falou dos toques, né? Não é do transtorno obsessivo compulsivo, não. É do inglês, né? É, condutores óxidos transparentes, né? Então, mas tem que ter,
Bom, se vocês estão antenados, tinha que ter essa altura do campeonato, principalmente aqueles que já fizeram física de materiais, tinha que ter pintado uma coisa esquisita numa dúvida, uma pulga atrás da orelha. Porque é estranho você falar de condutor e transparente, né? Os materiais condutores têm portadores de cargas livres. Se a gente for pensar num metal, né, que tem elétrons livres lá para poder se movimentar. Se a gente joga a luz sobre ele, né, quem interage com a luz primeiramente, são esses elétrons que estão ali soltos. E esses elétrons, eles podem absorver qualquer quantidade de energia, porque eles estão livres lá na banda de condução. Então, condutores, esses caras que têm portadores de cargas livres, né, tanto elétron quanto buraco, na banda de valência, né, eles absorvem muita luz, e aí são, em geral, o quê? Opacos. Por que eu estou falando em geral? Porque a Fernanda disse para gente que tem condutor de óxidos, né, feitos por óxidos, né, que são transparentes. Mas esses dois lados, né, da palavra, né, condutor e transparente, parece ser completamente antagônico. Como é que pode isso? Né? Vou deixar essa questão aí aberta para vocês, principalmente para o pessoal da física e da química aí para responder. Beleza? Mais para Imagino, frente, na semana que vem, eu jogo uma resposta para isso para vocês. eu Mas imagino, tenta eu, achar. eu imagino que para ser transparente tem que ter espaço, né? E para conduzir, eu imagino que seja melhor não ter espaço. Em espaço em que Espaço entre as moléculas, porque para passar a luz tem que ter um espaçamento maior, né? não é bem assim, não. Olha Não? só. Sabe por quê? Você não fez. Na estrutura, no estado sólido, não tem espaçamento, Verdade. tá? A gente tem os átomos, eles vão se arranjando, né, em diferentes estruturas, né, mas as nuvens eletrônicas, né, vão indo até o quê? Até as nuvens se sobreporem, e aí começa a ter né, a Dainara tentou explicar isso pra gente, né, quando, por exemplo, na ligação iônica, né, você tem o cloro e o sódio, né, positivo e negativo, se atraem. Até que ponto? Até que as nuvens eletrônicas começam a se sobrepor e aí começa a dar encrenca com o princípio de exclusão de Pauli. E aí a natureza resolve isso, né, mantendo os dois separados numa certa distância. Então você vai ter uma atração colombiana e uma repulsão devido ao princípio de exclusão de Pauli. Né? Então, qual seria o limite disso daí? O limite é a interação entre as nuvens, né? Então, nós estamos naquele limite em que uma nuvem está se sobrepondo sobre a outra. Está entendendo que as nuvens eletrônicas estão ocupando? Sim. Vão até que ponto eles vão? Vão ficar encostadinhos. Vou mostrar aqui na minha câmera. Né? Então, eles ficam, né, grudadinhos a nuvem eletrônica. Opa, muito próximo, interage. Aí eles separam. Separou, Colombo de novo. Juntou, aí separa. Eles vão ficar num limite aqui em que as nuvens eletrônicas estão, né, se sobrepondo. Né? Beleza? Aí lá, não é questão espacial. Tem a ver, tem que pensar um pouquinho mais a respeito disso. Vai lá. Beleza, vamos lá então. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Beleza. Sim, E minha tela está compartilhando direito? Ah, de boa. também. Então, gente, boa noite. Agora eu vou falar do nosso último tópico aí, que é o armazenamento de energia. E principalmente o armazenamento de energia geralmente é feito ou em baterias, ou tem alguns outros métodos, né, que eu vou falar mais adiante, e os materiais, principalmente os cerâmicos, envolvidos no processo. Vou começar falando um pouquinho da importância, os dados atuais, a capacidade, né, de armazenar energia e dos sistemas eletroquímicos. A importância, uma importância assim bem palpável para a gente é o aumento da duração de notebooks e celulares e aparelhos e dispositivos eletrônicos no geral. A gente quer que eles durem cada dia mais e principalmente
o fato do que a gente chama de nivelamento de carga, ou um gasto por demanda. E o que é isso? Nada mais é que, por exemplo, o celular está na sua mão, você não está usando, ele gasta o menos energia possível, e quando há uma demanda de energia, né, você está usando, está com vários aplicativos abertos, aí sim ele gasta energia. Mas, por exemplo, você deixar ele em stand-by ali durante a noite, a intenção é que ele gaste o menos energia possível. Isso também vai acarretar numa menor dependência da rede elétrica e das suas oscilações. Ou seja, a CEMIG está aqui, ela não é perfeita, né? Por exemplo, estou carregando o celular, mas a energia acaba, não tem como carregar. Mas a bateria consegue fazer que ele dure muito tempo. Mas, e qual que é o fator mais preocupante nisso? Pô, aqui um exemplo bem interessante, que 80 bilhões de dólares foram gastos por ano, né, só pela indústria americana por falta de energia. Ou seja, perdas de produção, ter que trocar para geradores, e isso é um gasto bem relevante. E o que faz ter um interesse bem grande pelo desenvolvimento das baterias. Aqui, alguns dados atuais, eu achei bem interessante, porque esses dados são todos da Tesla, que é uma empresa, uma das maiores hoje em dia, né, na produção de carros elétricos, e ela teve um crescimento de 41% de 2021 para 2022, em número de carros vendidos, né, de 35 mil foi para quase 50 mil unidades. A autonomia média desses carros são de cerca de 500 quilômetros, ou seja, ele consegue, uma bateria total, né, de 100 a 0, ele consegue andar 500 quilômetros com uma carga completa, e podendo chegar até 1.200 quilômetros, os modelos mais novos. Foi feito um teste com um dos últimos modelos, numa velocidade constante, andando bem bonitinho, mas ele conseguiu, com uma carga completa, andar 1.200 quilômetros, eu achei um valor impressionante. E pensando em valores também, né, o valor de uma carga completa é de aproximadamente R$ 85. Eu fiz essa conta pensando no preço do quilowatt-hora aqui em Minas Gerais, pegando a minha conta da CEMIG, de 85 centavos, em comparação com um carro comum, para andar a mesma distância, né, o preço da gasolina a 5,30, eu acho que teve até um aumentozinho recente, ele custaria R$ 220, ou seja, é bem mais caro andar a gasolina do que com eletricidade. Em contrapartida, o tempo gasto, né, para carregar uma full charge, né, para carregar essa bateria completa é cerca de 9 horas. Se você estiver numa viagem, você não vai ficar parado num posto de gasolina 9 horas esperando a bateria carregar. Enquanto, por exemplo, um tanque de gasolina leva nem 5 minutos para encher. Então, tem que ter uma preparação, né? Hoje em dia as pessoas têm aquelas tomadas para carregar carro em casa mesmo, deixa sempre carregando à noite, o que é muito interessante. Agora, outro fator muito importante, que seriam essas baterias, teve um estudo que ela teve uma perda de apenas 12% da capacidade máxima, né, após 320 mil quilômetros rodados. Ou seja, eu consegui andar muito, 320 mil quilômetros é uma quantidade bem elevada, a maioria dos carros nem rodam tanto, param antes, e desses 100%, dessa capacidade de armazenamento, ela estava 88% funcional ainda após rodar essa quantidade absurda. Aqui eu vou falar da capacidade de armazenar energia. Aqui é um gráfico de Ragone, comparando os métodos. Aqui embaixo a gente, por densidade, né, ou seja, por massa, aqui a gente tem os capacitores convencionais, são pequenininhos, né, a massa bem pequena, e eles conseguem armazenar relativamente bem pouca energia. Eu vou falar mais para frente, mas aqui nós temos os ultracapacitores, que têm uma densidade de energia já intermediária aqui entre os métodos, mas já é bem elevada pelo fator de massa. Aqui mais em cima, né, nós temos as baterias convencionais,
e acima delas, as células combustíveis. Aqui a gente pode comparar também em questão de entrada e saída de energia, uma espécie de eficiência, né? Os ultracapacitores aqui ainda estão perdendo, por, por mais que eles sejam bons, a energia ainda é inferior. Aqui as baterias de íon lítio, seguindo das células de hidrogênio, vou falar um pouco mais para frente delas. E comparando com a gasolina, né, um motor com 30% de eficiência, ou seja, tem um gap aqui bem, um pouco distante ainda, e que quer dizer que a gente ainda tem que desenvolver bastante nessa questão das baterias, para a gente bater sempre de frente com os combustíveis. Agora eu vou falar dos sistemas eletroquímicos, vou começar falando das pilhas comuns, que bem rapidamente, né, basicamente a intenção dela é transformar energia química em energia elétrica. Para isso, elas têm um eletrodo negativo e um positivo, né, um polo negativo que também é chamado de anodo, como a Fernanda mesmo disse. Ele vai oxidar, ou seja, ele vai perder elétrons, enquanto o cátodo, que é o positivo, ele reduz, ou seja, ele ganha elétrons. E as baterias em si, nada mais, nada menos, são uma espécie de pilhas recarregáveis. A gente usa de energia elétrica, né, para reverter essa reação e transformar a energia elétrica em energia química novamente, para ter essa energia armazenada para a gente usar novamente. Aqui alguns exemplos, né, de sistemas eletroquímicos mais utilizados. O eletrodo negativo, muito utilizado, o lítio, né, que eu vou falar mais à frente, que é o mais vendido, tem no celular, tem no notebook, mas também tem algumas opções, como o zinco, o cádmio, e o eletrodo positivo, temos os óxidos, né, que são os cerâmicos, tem o dióxido de manganês, óxido de cobre, e entre outros. O eletrólito geralmente é orgânico, muito utilizado, geralmente à base de carbono. E eu vou, mais à frente, eu vou explicar por quê. Hugo, Falar das baterias íon-lítio. Oi. só para pontuar aqui, né? Você vai falar do lítio agora, né? Vocês têm visto comercial do governo mineiro a respeito do lítio? Não, na TV? Hoje em dia pouca gente vê TV, né? Mas tem nas redes sociais também. Então, né? Do Vale do O, o Vale do Lítio, Rafael, Sim, você já viu? sim. Aonde que é? Conta para moçada. Não sei bem as cidades, mas é ali perto de Salinas, naquela região lá. Que eles descobriram como que fala? Umas minas, né? De espodumênio e tudo mais. Inclusive, se não me engano, não sei se é a Sigma Lithium ou eu esqueci qual que é a empresa, investiu mais de 1 bilhão esse ano já. Uhum. Bastante coisa, né? Mas o Vale do Jequitinhonha é a grande fonte, entendeu? Tá? Então, assim, a brincadeira, né, entre aspas, né, brincadeira, né? O Vale do Jequitinhonha, que é que a gente conhece, que é a região mais pobre do estado de Minas Gerais, né? E agora a brincadeira é Vale do Lítio, em função desses investimentos todos. É uma esperança, né? Se realmente for para frente, né? Para aquela região que é a mais pobre, né? É Segue aí, interessante. Eu segue estava aí. olhando hoje mesmo as jazidas, e eu encontrei falando de Chile, de Argentina, até É, China. são as maiores, né? Isso que você está falando são as Sim, maiores. Mas, assim, no Brasil também tem, né? Então, é interessante que se explore também da mesma maneira, né? verdade. Vai lá. A sequência aqui, né? Eu vou falar das baterias íon-lítio, ou lithium batteries. É, eu vou dar um ênfase maior no anodo e no cátodo. E primeiro eu vou contar uma historinha aqui. Esse estudo, né, das baterias de lítio começou lá na década de 70, lá na Exxon, com esse rapaz aqui, o Goodenough. Ele eles já estavam estudando, eu achei muito interessante pensar que lá na década de 70 já estavam querendo fazer baterias para carros. Essas oscilações e questão do petróleo mesmo, de não ser
de ser um combustível fóssil e não renovável, então já tem 50 anos que eles já estão estudando baterias, e agora que a gente está vendo essa crescente forte, principalmente no setor automotivo. Então, a intenção era fazer baterias para carro. A utilização aqui no ânodo foi de lítio metálico, por causa do baixo potencial de ionização, ele tem uma facilidade grande de perder elétrons, e o cátodo foi de disulfeto de titânio. Aqui o funcionamento é simples, essa imagem aqui é bem explicativa, né? O ânodo, ele vai oxidar, ele libera os elétrons, tem a corrente aqui, a tensão gerada foi de 2 volts, e faz esse ciclozinho aqui no sentido horário, né? A gente vê a movimentação do elétron. Enquanto no sentido anti-horário, a gente tem o íon de lítio, fazendo o sentido contrário. Aqui a gente tem um eletrólito, e o que acontecia? E aqui gera a corrente, né? Que é a lâmpadazinha acesa. E o que acontecia? Por que deu problema nessa bateria? Nessa movimentação, a gente, na hora de carregar, né, obviamente, acontecia o sentido contrário, os íons lítio voltavam a ser lítio metálico. E o que acontecia? Nesse caminho aqui, o lítio metálico ia depositando, uma hora o polo positivo e negativo juntava entre aspas, né, e fechava um curto. Ou seja, a bateria ou pegava fogo ou ela explodia mesmo. E viu que era promissor, funcionava, já era funcional, era promissor, mas precisava de desenvolvimento. Foi então que esse camarada aqui, o Wiffigan, ele resolveu trabalhar em cima disso, ele trocou o catodo, resolveu, vou maximizar o catodo aqui, vamos testar vários materiais, né, mais materiais cerâmicos, né, dessa vez ele utilizou o óxido de cobalto. O funcionamento foi o mesmo, mas dessa vez a tensão já aumentou, já está com 4 volts, mas ainda utilizando o lítio metálico. Foi aí que esse rapaz chamado Yoshino, ele resolveu mexer no ânodo. Em vez de lítio metálico, ele agora utilizando direto os íons de lítio difundidos, né, numa matriz de coque. O coque que já era um resíduo, né, da indústria de petróleo, então, mais uma vantagem. E ele conseguiu, né, esse aqui é o princípio básico das baterias que a gente usa hoje em dia, elas são leves, têm elevadas voltagens e capacidades de armazenamento, e também tem uma vida útil, né, relativamente boa para o que a gente usa hoje em dia. E isso deu para eles, né, deu para os 3, o Prêmio Nobel de 2019, bem recente. Hugo, deixa eu comentar aqui. O Goodenough, né, ele faleceu tem 2 semanas. Verdade. E ele foi, assim, ele ganhou em 2019. Você está falando do trabalho dele da década de 70, né? Sim. Ele foi o cara que mais velho recebeu o Nobel até hoje, né? E usufruiu um pouquinho, né? Vamos dizer assim. Sim. Sabe a idade que ele tinha? Oi? Você sabe a idade que ele tinha quando recebeu o Nobel? Não, será mais de 80 anos. Velho. Não, 100 anos, cara. Oh. Deixa eu pegar aqui, dar uma gugada aqui, ó. Morreu aos 100 anos de idade. Então ele recebeu o Nobel dele com 96, né? Em torno de 96 anos. Mas, dando continuidade aqui, eu vou falar do anodo, por que utiliza o carbono, né? Então, o anodo geralmente é baseado em carbono, mas vocês vão ver que podem ser utilizados outros materiais. Pelo fato dele ser plano, né, ele forma esses hexágonos, né, e tem uma grande área superficial. Aqui, a gente, nessa imagenzinha superior direita, a gente tem a interação dele, né, com o lítio. Ele
e forma essas camadas intercaladas. Aqui embaixo a gente tem lítio, como se fosse aqui no meio a gente tem carbono, lítio, carbono, lítio, carbono. Esse fenômeno é chamado de intercalação. A intercalação é de íons, né, numa matriz sólida de carbono. No caso, ele é difundido, esses íons são difundidos através dos sítios e defeitos numa matriz carbônica. Bem parecido com a dopagem. Até a Fernanda explicou um pouquinho. Algumas limitações, que se essa taxa de intercalação for muito baixa, esses íons podem escapar, o que não é interessante para a gente, né? A gente precisa deles lá. Essa é relativa, mas é baixa essa densidade de energia dos ânodos de lítio-carbono, né? Valor de 372, e já são sugeridos alguns alternativos, como o MiO2 com 750 e o SnO2 com 791. Eles ainda estão em desenvolvimento, mas mais do que dobra, né, a densidade energética. Aqui, no inferior direito, eu tenho essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão do MiO2, o mesoporos, né? Ele forma essa estrutura aqui bem parecida entre aspas, né, com o carbono, e já tem estudos, né, para utilizar no lugar do carbono e gerar essa densidade energética bem superior. Para falar do cátodo, ele deve conter um elemento que é facilmente redutível, né, geralmente os metais de transição. Ele deve reagir com o lítio, né, reversivelmente, sem grandes mudanças estruturais. Ou seja, a gente vai fazer esse processo de carregar e descarregar várias vezes, então essa afinidade entre os dois tem que ser grande, e essa estrutura, se mudar, pode ser que gere uma consequência catastrófica, né? A reação tem que ser alta, né, ter uma alta potência, seja carregar, descarregar rápido, bom condutor elétrico, muito importante, viável economicamente, né, porque se for muito caro, dificilmente implementar, ambientalmente correto, né, para não usar materiais muito fora em questão de meio ambiente. Os mais comuns são os óxidos cúbicos, o LiCO2, né, aqui com o cobalto e aqui com o manganês. E também, ultimamente, tem usado mais as fosfo-olivinas, que, devido a essas estruturas tetraédricas aqui, ó, tá vendo que elas se encaixam de forma que elas se tornam tanto quimicamente como termicamente estáveis, isso é o objetivo aqui para o cátodo. E finalizando, né, essa questão das baterias de lítio, íon lítio, né, eu vou passar para outra forma de armazenamento de energia, que são os ultracapacitores, ou também supercapacitores. Eles nada mais, nada menos são do que, são capacitores, ou seja, são placas metálicas condutoras paralelas, né, uma da outra, que são separadas por um isolante, né, que a gente chama de dielétrico. A função delas ao ser carregada, né, gera um dipolo, né, um positivo e um negativo, e esse isolante não vai deixar que essas cargas entrem em contato e descarregue. Ou seja, a gente precisa ter um acúmulo de cargas positivas de um lado e negativas do outro. Quanto mais acumuladas, mais energia a gente vai ter. Nesse caso, a gente tem uma alta densidade, né, e capacidade de armazenar energia, se a gente for comparar com os capacitores comuns. Por quê? Aqui a gente está usando materiais com altíssima permissividade elétrica. O Hugo até comentou comigo que chamados até de colossal, porque eles são realmente, são muito maiores, o que permite o armazenamento dessas cargas nas superfícies e nos poros dos eletrodos. Ou seja, quanto maior essa área superficial, mais energia eu consigo acumular.
E para isso são utilizados os nanomateriais, né? Já sabido que um dos principais fatores dos nanomateriais é essa área superficial muito maior. O eletrólito aqui é acetonitrita líquida para preencher, né, as baterias, e a bateria não, o capacitor. Aqui a gente tem o alumínio, né, como coletor de corrente, e interessante também que a tensão de ruptura de 3 volts. Não é uma tensão muito elevada, mas por quê? Aqui a gente não pode romper esse isolante, né? Tipo assim, a gente tem forças opostas tentando uma entrar em contato com a outra o tempo todo, e a gente não quer que isso aconteça. Então, essa tensão não pode ser muito alta. E uma das maiores vantagens, né, em relação às baterias é que os supercapacitores, eles podem ser ligados e desligados praticamente infinitas vezes, né, infinitos ciclos, sem perder a estrutura. Terminando agora, bem rapidinho, né, mas depois, qualquer coisa, eu tiro dúvida. Aqui eu vou passar para as células de hidrogênio, falar um pouquinho do processamento termoquímico, né, para gerar esse hidrogênio, e as formas de armazenamento dele. Para começar, vamos pensar numa situação ideal aqui, onde a gente pode utilizar, por exemplo, o sol como fonte, utilizar uma placa fotovoltaica, né, como a Fernanda falou, para gerar energia, e a partir dessa energia, a gente pode fazer uma eletrólise da água e gerar hidrogênio. Com esse hidrogênio, a gente pode usar ele, né, como forma de energia para um motor, para bateria, o que for, e ainda, no final do processo, o que vai sobrar, o hidrogênio vai oxidar, né, e ainda a gente vai ter como resíduo água. Então, para fazer isso, né, a gente usa o ciclo de divisão da água de 2 etapas. Na primeira etapa, a gente usa um óxido metálico, um material cerâmico, né, a gente utiliza calor, né, e para transformar esse óxido metálico e reduzir ele, liberando oxigênio. E uma segunda etapa, onde o mesmo óxido metálico reduzido reage com água, a gente usa energia elétrica, né, para fazer a hidrólise, voltando, né, revertendo a reação, voltando até o óxido metálico, mas agora a gente tem as moléculas de hidrogênio sendo liberadas. Aí agora, por que a gente não tem isso hoje em dia, né? Por exemplo, um óxido metálico, como exemplo aqui, o óxido de ferro, para essa primeira reação, essa primeira etapa acontecer, a temperatura tem que ser superior a 1.300 graus, uma temperatura bem elevada, se tratando de baterias, né? E o segundo desafio, né, seria otimizar essa geometria do cerâmico, a fim de ter uma repetibilidade, né, agradável, sem a degradação dele, né, tornar esse processo eficiente, seguro e economicamente viável. A gente está tratando de gases, né, e às vezes com motores, então o fator segurança é bem importante. E também outro desafio, né? Como armazenar esse hidrogênio, principalmente para transporte, de uma forma economicamente viável. Um dos estudos é a utilização de nanomateriais, né? Mais uma vez, eles têm a grande área superficial. Para quê? Para absorver esse hidrogênio na sua superfície. Tem as ligações de Van der Waals, né, entre o hidrogênio e a estrutura, absorvendo esse gás nessa estrutura. Aqui é uma estrutura bem interessante, né, chamada em português, a tradução, não sei se correta, mas de nanomola, aqui é uma imagem de MET, né, de transmissão dessa sílica de vidro, que é uma estrutura funcional em temperatura ambiente e se mostrou muito promissora. E beleza.
Agora eu vou falar sobre a coleta de energia. Mas como assim coleta, né? Porque a gente está gerando energia o tempo todo e a gente não está aproveitando. A maioria da energia que a gente gera aí, por exemplo, em motores, ela é dispersada na forma de calor. A energia que a gente gera andando mesmo, na movimentação dos braços, ao pisar os pés no chão, tudo gera energia e a gente geralmente não aproveita. Para isso, a gente tem os geradores cantilevers, ou os pisoelétricos, né? Que a função principal, Pô, né, seria... Oi? eu acho que a tradução não é. Você fez a tradução literal do É, raciocínio, né? Não é sim, muito apropriado, não. Aqui a tradução, o sentido de coleta deles lá, né? É reciclagem de energia. sim. Né? Então, assim, Eu pensei que é uma forma de pegar a energia que a gente uhum. não aproveita, né? Mas Eu o pensei sentido é do que a em gente usa aqui, reciclagem. é no sentido do que a gente usa aqui para reciclagem, entendeu? Sim, perfeito. A gente fala coleta seletiva de lixo, por exemplo, Sim, né? sim. Seria, então, mas assim, é para reciclagem. Então, por aqui, em português, a gente sempre vai usar. Eles vão, estou falando isso porque depois as pessoas vão, de repente, ver alguma outra reportagem e tal, tudo mais, e não vai localizar. Né? Então, Ah, sim. aqui no Brasil, em português de Portugal também, se não me engano, é reciclagem de energia, tá? Não, beleza. Então, para essa reciclagem, vou falar aqui de um mecanismo bem simples, mas que funciona e é bem interessante, né? Que é a utilização desses pisoelétricos para transformar essa energia mecânica, reciclar, né, energia mecânica na forma de energia elétrica. O cerâmico, né, o material cerâmico muito utilizado, é o titanato ou o zirconato de chumbo, também conhecido como PZT. Aqui, a figurinha está bem explicadinha, né? Mas é um filme do material cerâmico, PZT, em cima, né, de uma camada de uma placa metálica, né, nesse caso de latão, e essa massa aqui, ó, ela serve para diminuir a frequência de ressonância. Por quê? Isso aqui é um cantilever, né, ele deflecta, né, ele movimenta, e essas vibrações, uma vibração externa, por exemplo, a movimentação de um braço, por exemplo, se tiver num dispositivo, um relógio, por exemplo, vai pressionar esse filme de PZT, ele deforma os átomos, que a gente pode ver nessa imagenzinha inferior direita aqui. A da direita é o estado normal, né? Aqui bem simétrica, né? A molécula. E ao ser pressionada, né? Deformada, a gente pode ver que aqui é o titânio, né? Ou o zircônio, essa moléculazinha pretinha aqui, ela deforma e isso vai gerar um deslocamento de cargas, uma redistribuição dessas cargas, né, que vai gerar um dipolo, que gera um campo elétrico que vai gerar uma diferença de potencial. Ou seja, essa energia mecânica da deformação do PZT pode ser, vai ser, né, esse DDP aqui pode ser armazenado, pode ser contido, né, na forma de energia elétrica e pode ser armazenado tanto em baterias ou da forma que for mais conveniente. E falando novamente, depois eu troco aqui, em vez de coleta, eu vou colocar reciclagem, seria a energia, por exemplo, ao caminhar, né, que eu comentei, em relógios ou até no sapato. Por quê? A gente gera 8,4 miliwatts no nosso calcanhar a cada passo que a gente dá. Ou seja, a gente está gerando energia elétrica por fazer uma coisa que a gente faz normalmente, e essa energia pode ser aproveitada. E, por exemplo, a gente pode usar um cantilever, um único cantilever, geralmente, ele gera no máximo 0,4 miliwatts, ou seja, um só ainda não seria suficiente, mas a gente pode aumentar essa potência utilizando vários dispositivos em série, combinados, né? E mais uma vantagem,
a gente mantendo aquelas proporções, a gente pode ter esse cantilever na dimensão que a gente quiser, ou seja, a gente pode ter nanocantilevers, ou seja, dimensão nanométrica mesmo, a gente está gerando energia e a gente poderia estar aproveitando isso muito melhor. Um dos candidatos aí são essas nanofitas ou nanofaixas de óxido de zinco. Aqui a gente uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão dele, que é um dos candidatos para a gente estar fazendo esses nanocantilevers. Em seguida, eu vou falar dos catalisadores. Você quer contar alguma coisa, Hugo? Não, pode ver. Eu vou falar dos catalisadores. A gente já tinha falado, por exemplo, de energy harvesting, né? Na parte dos termoelétricos, no seminário anterior, né? Só para fazer uma conexão, né? Sim. Vou passar, então, para os catalisadores, né? O último tópico nosso aqui, mas é um sistema, na verdade, né? Que é um catalisador e um suporte. E como é que eles funcionam? Um catalisador, né, uma aplicação bem clara deles são maximizar as taxas de reação química. A gente quer que as reações aconteçam de forma mais rápida, que elas precisam e para isso a gente precisa diminuir essa energia de ativação. Quanto menor a energia, a gente pode estar tendo essas taxas de reação mais rápidas. Para isso, a Fernanda já falou um pouquinho, o Hugo também já falou um pouquinho, eu acho que eu vou falar mais um pouquinho, essa relação elétron-buraco. Essa imagem aqui está muito explicadinha, mas a gente tem uma nanopartícula de dióxido de titânio, e aqui a gente tem embaixo, né, que é como se fosse um zoom, onde a gente está vendo aqui embaixo a banda de valência, que como se trata de um semicondutor, a banda de valência ela está preenchida e a banda de condução ela está vazia. E na verdade, né, que são vários números, né, que a energia está quantizada, né, então são como se fossem várias linhazinhas aqui, mas o importante é que aqui está cheio e aqui está vazio. E o que a gente quer fazer? A gente quer dar uma energia para que um elétron que está aqui, que está cheio, e aqui está vazio, que ele supere esse gap de energia aqui e pule daqui para cá. A gente pode utilizar tanto energia do Sol, UV, térmica, entre outras, mas o importante é que... Oi? Desculpa eu pontuar aqui. A gente estava falando de coisas que são... que não tem sentido mesmo real, né? Mas elas podem confundir a gente. Estou percebendo isso. Quando a gente fala assim, você falou assim, ele pulou daqui para lá, a gente está pensando em algo, um movimento no espaço, né? E na verdade, isso daí, ó, a gente tem que ter noção clara disso. Ele não está pulando realmente, né, de um ponto ao outro dentro da estrutura da nanopartícula. Isso aí é um gráfico em energia, né? Sim. Então, o pulo é em energia, ele tá no mesmo lugar. Ele está saindo, por exemplo, na banda de valência, ele está ligado. Na banda de condução, ele está solto. Então, você está ali naquele lugar onde que ele está, você simplesmente está pegando o elétron e está tirando, rompendo a ligação dele do átomo em si. Certo? Estão entendendo a questão? Então, é um salto em energia. Desculpa, eu sei que a maior parte de vocês não, mas pode ser que confunda quando a gente fala isso, né? Beleza? Perfeito. E só para falar aqui que esse salto energético, né, a gente pode ver o elétron aqui, mas aqui a gente também tem o que a gente chama de buraco, né, mas na verdade é a falta do elétron, e essa falta do elétron, sim, ela tem uma carga positiva. E o que vai... eu coloquei até salto aqui entre os parênteses, e gera esse buraco H+. Com esse elétron aqui, ele, igual o Hugo falou, né, ele está meio que fora, a gente pode utilizar ele. Ele tem uma corrente, ele tem uma tensão, ele tem um campo, e ele pode ser armazenado, né, numa bateria, na forma de energia elétrica, mas aqui no caso dos catalisadores, ele reage
com o meio que ele está. Por exemplo, aqui a gente tem uma molécula, um oxigênio, vai gerar um oxigênio negativo aqui, que são as espécies reativas que a gente chama, ou até comumente chamadas de radicais livres. Com isso, a gente tem duas situações, os catalisadores homogêneos e heterogêneos. Os homogêneos, geralmente em solução líquida, e ele forma com a formação desses intermediários, ou seja, essas espécies reativas vão reagir em meio aquoso e vão favorecer a reação. Já nos heterogêneos, são sólidos, né? A gente tem um material sólido com o catalisador adsorvido, e esse catalisador, ele vai gerar o que a gente chama de sítios ativos. É como se fosse um espaço dentro do catalisador, né, onde a reação é favorecida. Ela tem todas as condições para essa reação acontecer de forma perfeita, vamos falar assim, de forma vantajosa, ou seja, com a taxa maior, velocidade maior. E como é que a gente maximiza isso ainda mais? A gente precisa de vários pontos onde a reação está acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, quanto maior a área desse catalisador, melhor. Ou seja, a gente já vai para os nanomateriais novamente. Exemplos, né? A gente tem a platina, o MOS2, o óxido de zinco, entre outros. Sempre tem usos muito específicos, né? Ou seja, ele varia tanto com o produto de interesse, o que a gente está produzindo, hidrocarbonetos, amônia, álcoois, e também o tipo de reator, né, que a gente está usando. Hoje em dia tem infinitos reatores, batelado, contínuo, leitos fixos, fluidizados e N reatores no mercado. Esse catalisador, né, ele tem um suporte. O que é o suporte? O local onde ele vai estar, onde vai ter essa área superficial grande que eu falei. Ele é responsável por até 99% dessa massa total dos catalisadores, e ele não participa da reação. Ele é cataliticamente inativo, ou seja, ele só está ali para dar o espaço que a gente precisa para essa reação acontecer. Alguns exemplos, né, muito utilizados, nós temos as aluminas, mas tem como sílica gel, zircônia e vários outros, mas o mais comum, o mais utilizado são as aluminas. Por quê? Elas têm um custo teoricamente baixo e elas são termicamente estáveis, que é muito importante, né? Geralmente a gente tem que mexer em temperatura para as reações acontecerem, e também tem uma grande durabilidade. Também, as geometrias, né, a gente pode alterar as geometrias, né, delas, o tamanho de poro, de acordo com cada tipo de uso, né, às vezes um poro muito grande ou muito pequeno tem um limite, né, que ele não é mais vantajoso, então é facilmente alterável. Aqui um exemplo, né, a alumina comercialmente ultra pura, que é 99,99%, ela tem uma área superficial de 70 a 100 metros quadrados, e ela custa, em média, R$ 75 por quilo. Eu tinha feito a conversão do dólar, não sei se esses preços exatamente são assim no Brasil, mas acredito que não fuja muito disso. E aqui, eu tenho alguns exemplos de alumina, que, como eu falei, ela pode variar tanto pelo tamanho do poro, né, de que a gente tem de 7, 10 e 12 nanômetros, a área superficial, né, metros quadrados por grama de material, indo de 400 até quase 500, e também é relevante, né, o volume do poro, né, para ver a quantidade de, por exemplo, de líquido que vai entrar dentro dele. E é isso por hoje, gente. Aqui tá as nossas referências e enfim. Tá joia. Beleza, gente, olha só, também mais um tema que não se acaba aqui, não tem como se acabar aqui, então esse é um seminário que está sendo, né, tem bastante referências que ele acabou usando, mas também seguiu direitinho ali o Carter, né? O Carter é a nossa referência principal, primeira e principal, mas, né, a leitura dela, né,
A Fernanda fez muito isso, foi buscar novos artigos, notícias novos, né, para apresentar para vocês, atualizando as informações lá do CAD, né, e não se esgota, a gente tem muita coisa para poder falar a respeito de armazenamento de energia, e não só armazenamento, mas geração e armazenamento de energia. Isso é uma área muito importante atualmente, né, com essas questões ambientais, com essas questões associadas aí ao aquecimento global, né, a gente busca fontes de energia que são limpas, renováveis, né, o, a energia solar está aí, né, a gente não usa toda a energia do sol, né, a gente tem um potencial muito grande para poder utilizar do próprio sol, né, enfim, tem energia mecânica, que é derivado, tudo vem do Sol, na verdade, né? Na verdade, quando eu falei Sol, estou falando de luz, né, que está chegando aqui na superfície da Terra. Mas ventos, né, energia eólica, né, eu preciso, não que eu sou de esquerda, mas eu preciso falar uma coisa muito importante nesse ponto, né, porque todo mundo virou meme, né, a Dilma falar lá de armazenar vento, não é mesmo? Vocês lembram disso? Lembro. Né? Eu não sou, assim, aqui eu não posso ser petista, então eu não posso ser petista, não posso ser bolsonarista, não posso ser de lá, não posso ser de cá, nada, a aula é o quê? Estado é laico, sou um servidor público aqui agora, laico no sentido político também, não só religioso. Mas a gente tem, né, a Dilma, ela tentou ser didática, né, do jeito não muito, vamos dizer assim, técnico que ela deveria ser, né? Ela tentou ser muito didática e virou meme, né? Na verdade, o armazenamento, entre aspas, a gente pode armazenar vento. Que, na verdade, a gente armazena, né, é a energia mecânica dele. A gente pode converter a energia cinética do movimento das partículas que compõem, né, o ar, né, a atmosfera, né? Roda lá as pás de uma turbina, né? Um catavento tal, gera energia elétrica e a gente pode usar sistemas de armazenamento de energia, como o colocou ali, supercapacitores, o capacitor é o primeiro. Então, a ideia dela era nesse sentido, né? Não estou defendendo ela não, mas, assim, ela falou de um jeito ruim, realmente, falou de um jeito que não foi muito, muito legal, virou mesmo por conta disso, mas ela não estava errada no sentido que ela, mas direto que ela quis dizer, né? Então, a gente tem outros sistemas de geração de energia, também associado a movimento que vem da energia do Sol, que é as ondas do mar, né? Aquele movimento lá é energia, então existem sistemas que com o movimento das ondas, né, movimentam pás que rodam turbinas que geram energia elétrica para a gente, né? Tudo isso tentando otimizar a nossa matriz energética para não precisar, né, em um momento de crise, né, ligar as termoelétricas, né? Que a energia, as termoelétricas não são no sentido que eu falei na outra aula, de dispositivos termoelétricos, né? De reciclagem de energia térmica que está sendo, a princípio, desperdiçada, jogada fora no ambiente, como no motor de um carro, no gás de escapamento de um carro. Mas, assim, você queima um combustível fóssil, né? São gases, né? O pessoal da química está aí, são hidrocarbonetos. A gente também tem os fósseis, né, em estado gasoso, tá? Né, que são esses caras que a gente tira ali do subsolo, né? Engarrafa, encana eles e vende, né? A gente tem gasodutos, principalmente vindos da Bolívia, né? Que aí é caro, primeiro que está comprando de um país vizinho, né? É sujo, porque vai colocar um montão de CO, CO2 e outros gases poluentes na atmosfera, né? Vai gerar, né? Vai contribuir para aquecimento, o efeito estufa e tal, tudo mais, né? Então, se a gente não precisar ligar essas termoelétricas, né? Ótimo, tá? A energia solar hídrica, né? Que é solar, por quê? Porque a chuva é o quê? Sol aquece a água, vaporiza, chuva, vento, arrasta a nuvenzinha. Na verdade, tudo ocorre lá na Amazônia, né? A nossa chuva aqui do Sudeste, né? Que são as bacias mais
importantes no país, né, elas são irrigadas com as chuvas que vêm lá da Amazônia, né, todo mundo já olha para o mapinha do Jornal Nacional, da previsão do tempo, né, na época de chuva, que para a gente no verão, você vê que as nuvenzinhas descem lá da Amazônia, faz uma curvinha aqui no centro-oeste, entra pelo sudeste, não é isso? Chove aqui e ó, mantém a represa de Furnas, onde eu estou aqui, cheia e tal, tudo mais, né, bacia do Rio Grande, e aí vai. Então é energia solar também. Essa é uma energia relativamente limpa, tem impacto ambiental, tal, beleza. Né? Mas se a gente conseguir tirar de outros lugares, melhor, né? A, a energia nuclear, que a Fernanda estava falando, né? Ela tem um risco, tem resíduo também, né? Mas hoje em dia ela é um tipo de energia viável economicamente, muito viável, não é pouco, né? A tecnologia que se desenvolveu nos últimos 70 anos, né? Permite que a gente tenha, né? Uma certa segurança. Erros acontecem, né? Mas normalmente são erros humanos, não são nem erros técnicos, né? Como aconteceu lá em Chernobyl, né? Não são erros técnicos. Existem outros dois grandes episódios, que é o de Fukushima, recentemente lá no Japão, que também é um erro humano, e Three Mile Island nos Estados Unidos, que não é tão famoso assim, mas que teve o seu... Né, no Three Mile Island foi mais o resíduo que foi jogado, né, inadvertidamente, entre aspas, né, no rio, né. Mas, assim, é muito seguro, né, então compensa, né, eu como físico tenho que defender a energia nuclear, porque não, eu sei quanto que ela é segura hoje em dia, né, e ela é economicamente viável, tá. A gente tem medo disso, né. Resíduo, a gente trata, né, a gente cuida, né, tem como fazer isso de maneira segura e por muito tempo, tá? Apesar de ser, todo mundo ter medo disso, né, por conta das bombas e dos acidentes que tiveram, né, mas ela é muito controlada em função de que a Fernanda não contou, né, mas o Brasil, ele tem a sexta maior jazida de urânio do mundo. Então, pô, e a gente tem duas usinas hoje em dia, tá, então talvez vamos partir para a terceira, né, que é a Angra 3, sem sem funcionar direito, né? Angra 2 é um vagalume, né? Acende, apaga, acende, apaga. E temos a sexta maior jazida de urânio. Por que a gente não investiu nisso, né? Uma boa pergunta. Né? Porque, entre outras coisas, sem querer entrar em teorias da conspiração, e na verdade não tem nada de teoria de conspiração, é efetivamente, né? O que acontece é que o Brasil assinou vários acordos de tratados internacionais, né, de controle de armas nucleares e tal, tudo mais, de uma maneira muito leniente, né, abrindo mão do controle, na verdade, né. Então, no início da década desse século, né, dos anos 2000, né, o Brasil anunciou ter desenvolvido centrífugas para refinamento do urânio, né, numa, uma empresa, né, vamos dizer assim, estatal lá em Volta Redonda. Ah, não deu 2 anos, morreu tudo. Por quê? Os americanos baixaram aí e falaram assim, não, vocês não podem refinar, não. Né, por causa do acordo tal e tal, tudo mais. E o Brasil desenvolveu a tecnologia das centrífugas, né? Qual que é o problema? O problema é que, né, para enriquecer o urânio para uma pastilha, para um reator nuclear, né, você tem uma certa porcentagem de enriquecimento. Agora, para uma bomba, você precisa de um enriquecimento 2, 3 vezes maior de concentração de urânio 235. E a única coisa que você precisa para atingir esses graus de concentração, né, para fazer a bomba, é paciência. Né? Você vai centrifugando, 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 uma hora você atinge lá os 70, 75, 80, 90% de enriquecimento, né? E aí você pode fazer uma bomba, usando a mesma centrífuga, para fazer a enriquecimento, para fazer combustível nuclear. Então os caras falam assim, não, vai não, não vai não, daqui a pouco vocês não vão deixar vocês virar um Irã da vida, não. Então tem esses vínculos, né, esses constraints aí ao longo, em todas essas questões.
Vou encerrando, então, por aqui, né? O tema não se encerra. Quem quiser conversar mais, né? Estou aí à disposição, tá? Ao longo dessa semana, né? A gente ainda tem alguns exercícios aí para fazer. Semana que vem a gente se reúne, então, às 6 horas. Para quem não estava aqui no começo da aula, a gente resolveu, na segunda-feira que vem, se reunir às 6 horas da tarde para poder fazer o sorteio das questões para cada um, para entregar para mim da lista de exercícios. São 4 questões, tá? Eu vou sortear 2 da primeira parte, 2 da segunda parte, né? A primeira parte de processamento, a segunda parte de propriedades e aplicações, né? 2 de cada, sorteado. E aí vocês terão 24 horas para poder responder, escanear e mandar ou digitar no Word, sei lá, o que você quiser, né? E devolver as respostas. Beleza, gente? Beleza. Ok. Beleza. Joia. Combinado. Ok.